Olá pessoal, estamos aqui de volta para a aula número 12. E nessa aula vamos continuar, nosso estudo de caso de inovação da 3M e vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Essa é a aula número 12. Vamos lá? Dando continuidade ao que nós falávamos na última aula, sobre a diversidade de visões e perfis. Então, quanto mais heterogênea a equipe for, melhor vai ser o processo de inovação. Entretanto, existem, além basicamente de você escolher pessoas e perfis, nós temos também que preparar, vamos falar assim, o ambiente para que efetivamente a inovação possa ocorrer. E existem algumas ações que podem ser feitas. Uma delas é conhecido como job rotation, ou seja, uma rotação do trabalho, do serviço ali. O que significa isso? Que você, de tempos em tempos, você vai executar uma tarefa em uma outra área, ou seja, você vai assumir um cargo, de aprendiz em uma outra área. E aí você fazendo essa rotação, você vai conseguir, com o tempo, agregar uma visão do todo. E quando você integra pessoas de outros setores, o que vai acontecer? Essas pessoas trazem visões diferentes e vão contribuir também para o processo de repensar, de ver coisas que as pessoas que estavam naquelas tarefas não viam mais. E não viam não porque estavam desinteressadas, é porque o hábito ele traz exatamente isso. Você meio que não vê determinadas passagens, não vê determinadas coisas por uma questão simplesmente de proteção do seu cérebro. É tanta informação que você tem no dia a dia para processar que o seu cérebro, quando aquilo se torna uma rotina, o que ele faz? É meio que ele não processa aquilo. E ao não processar aquilo, você pode, numa eventual oportunidade, não aproveitá-la. Uma outra atividade ou uma outra função que pode ser facilmente estabelecida é a teoria dos 15%. O que é isso? Imagina lá, você tem 8 horas de trabalho diário durante a semana, durante cada dia da semana. Muito bem, 15% dessas 8 horas vai ser destinada a você desenvolver um projeto de inovação, empreendedorismo, criatividade, ou seja, coisa que está fora das suas tarefas diárias de serem realizadas. Então, essa prática vai permitir que as pessoas experimentem tecnologias inusitadas, envolvam-se em projetos novos, que explorem mercados diferentes, ou seja, ela vai permitir que essa pessoa não caia no marasmo, na rotina. Então, ela vai também buscar outras oportunidades, outras tarefas mais até mesmo legais para serem feitas. Então, essa teoria dos 15% é uma das propulsoras do processo de inovação. Um outro aspecto, e aí vai mais na cultura organizacional, é a cultura da tolerância ao erro, que é uma prática essencial para efetivamente você fomentar a inovação na empresa. Por quê? Porque inovação sugere novas práticas. Novas práticas muitas vezes não dão certo. Ou seja, você erra. E ao errar, você não pode ser punido em virtude de uma tentativa de inovação. Então, essa
prática de tolerância ao erro é muito importante para cultivar, né, dentro da organização, uma cultura de inovação. Eu me lembro que um fato ocorreu lá na década de 60, 50, 60 aproximadamente, onde um alto executivo da IBM ele tentava inovar e conseguir novos clientes, e ele deu um desfalque de quase 500 milhões de dólares, ou seja, aquela época era uma coisa absurda. Então, todo mundo estava esperando o quê? A demissão. E naquela época o presidente era o Watson, né? Inclusive o projeto de inteligência artificial leva o nome dele, né? Ele era presidente no início ali dos computadores, né? No início dos grandes computadores, dos mainframes, desenvolvimento, né, dos novos mainframes lá na IBM. E aí ele chegou e falou o seguinte: muito bem, então você pega, continua, ou seja, todo mundo ficou abismado, né? Ele não demitiu. E aí perguntaram para ele: por que você não demitiu esse funcionário que perdeu mais de 500 milhões? Veja, eu agora acabei de investir 500 milhões no aprendizado, né, no treinamento dele, como que eu posso demiti-lo? Então é basicamente essa a ideia. Então o investimento nas pessoas, o investimento principalmente na tolerância ao erro, ela motiva e efetivamente fomenta uma cultura organizacional melhor. Uma coisa que deve ser mencionado é que tolerância ao erro não significa ser complacente com baixa performance, muito pelo contrário. São aqueles erros relacionados à falta de compromisso, desvios de conduta e incompetência não podem ser tolerados de forma alguma, principalmente em ambientes competitivos. O que nós dizemos aqui é que aqueles erros que são originários de um processo de tentativa de inovação, tentativa de criar novas alternativas, né? O que diferencia as corporações inovadoras é a capacidade, então, de criar um ambiente psicologicamente seguro e aproveitar os erros para aprender. Ideias que não podem ser aproveitadas em um momento podem se transformar em soluções muito promissoras no futuro. Uma empresa como esta nunca terá um ambiente propício à inovação, né? Aquela ideia lá de estamos 2 dias sem levar bronca, olha só, né? E finalmente, uma outra ação e até mesmo uma cultura institucional é a cultura do reconhecimento. A cultura do reconhecimento é o aval das empresas para a inovação contínua, ou seja, você perceber que aquele funcionário, que aquele grupo, aquela equipe, ela é promissora e que efetivamente deve ser recompensada. E recompensa aqui, não estamos falando de salário, de dinheiro, nada disso. Aqui até pode ser isso, né? Ou seja, um aumento e tudo mais. Mas a recompensa aqui é permitir que a pessoa inove, a pessoa realmente utilize a criatividade, essa cultura, né, que deve permear a instituição como um todo. O prêmio, a forma de premiação, a cerimônia de celebração e todos os outros detalhes devem estar conectados com a personalidade e os valores da empresa. É isso que varia de uma organização para outra organização. E o reconhecimento gera motivação, e a motivação gera inovação. Esse é o fundamento dessa adoção, desse processo. E a colaboração. A colaboração, ela vem, né, com a cultura organizacional. Ou seja, a cultura organizacional, ela deve estar preparada para ouvir as pessoas, para que as pessoas possam contribuir. A colaboração tem um efeito propulsor para o processo de inovação. Muitas oportunidades surgem a partir de contribuições espontâneas de pessoas motivadas com o que fazem.
Além disso, né, para que uma ideia se transforme em inovação, é necessário o trabalho de todos de um time, orquestrado por líderes dispostos a ouvir sugestões e defender bons projetos. Eu me lembro de uma passagem, um professor do ensino fundamental de química, de biologia, ele estava dando uma palestra e ele retomou o seguinte, nesse processo de colaboração. Imagina só, né, os nossos ancestrais planejando lá uma caçada a um mamute, né? Que doido seria aquela pessoa que fala, não, eu vou fazer isso sozinho, né? Jamais, porque imagina só o tamanho daquele animal. Não sei se vocês já viram aquele filme 10 mil anos antes de Cristo, acho que é isso, 10 mil. Ele começa, ou no início dele tem uma caçada a um mamute. Ali você consegue visualizar o quão complexo era essa tarefa, né? Então, nesse caso aqui, a colaboração vem mais ou menos nesse princípio. Você realmente unir forças, unir pensamentos, unir ideias para a consecução de algo. E não ouvir ideias, parar de aprender e ficar mergulhado na rotina, preso em velhos paradigmas, mata a inovação como um todo. Quer estimular a inovação na sua equipe? Então, abre espaço para o processo de sugestões contínuas. E como que a gente estimula a colaboração? Preparando o ambiente, né? Dando oportunidade para as pessoas falarem, fazendo com que os canais de comunicação sejam apropriados, né? Ou seja, promovendo eventos, pode ser presenciais ou online, a gente pode criar dias de inovação, fóruns online, engajamento em redes sociais fechadas e tantas outras possibilidades. E para fechar então esse estudo de caso, né, a quarta grande etapa dentro de um processo de reestruturação organizacional está em fazer com que as pessoas pensem de forma diferente. Ou seja, é começar a observar mais o cliente, né, pensar como que efetivamente se dá as suas necessidades, o que efetivamente eu posso inovar para que eu possa contribuir com esse cliente, né? Então, a observar o cliente é a maior oportunidade que a sua empresa pode ter para ir à frente, ir além das expectativas e necessidades daquele cliente, né? Existem diversas formas de captar as necessidades do público, né? Há fontes internas como os próprios funcionários, os contatos via o serviço de atendimento aos clientes. As pesquisas de marketing também podem ser realizadas, né? Mas o contato, né, com o cliente, o contato físico ali, em visitas, etc., é ainda a melhor forma. E aqui é uma historinha, né? Há muito tempo atrás, né, ou seja, lá no século passado, né, em meados do século passado, um funcionário, né, geralmente fazia essas visitas às empresas, e aqui no caso são oficinas. Vocês se lembram da fita crepe, né? Ela é uma das inovações que surgiram da visita e observação das necessidades dos clientes. E aqui um outro produto, que é a lixa d'água. Antes, né, as lixas eram essas convencionais. Imagina só vários carros sendo lixados ao mesmo tempo dentro de um ambiente fechado. Então era um absurdo, né? Um poeirão, uma poeira enorme. Mal podia se trabalhar ali, um ambiente insalubre e tudo mais. E aí, né, a pessoa que estava visitando questionou, né? Será que a gente não consegue mudar essa realidade, né? Será que eu tenho que realmente ter tanta poeira assim, nesse pó, né, que sai do processo de lixar ali? E aí foi que foi desenvolvido uma lixa que funcionava a partir de um jato de água, ou seja, você
emitir um jato de água, né, pouco, né, e aí o processo de lixagem, nossa senhora, não saí aqui, ele acontecia então com o ambiente ali úmido, né, umidificado, e efetivamente o pó não subia. Então o ambiente se tornou muito melhor para se trabalhar. A mesma coisa foi da observação de soldadores. De regra, né, eles observavam que os soldadores tinham que tirar o capacete, olhar o que estava acontecendo, ou seja, parar o processo de soldagem para ver se está ficando bom, para daí colocar novamente. Por quê? O filme, né, antigamente, era extremamente escuro, né? Então o ambiente ali ficava muito difícil de você observar detalhes no processo de soldagem. Foi aí que o pessoal, os técnicos, né, da 3M, verificaram essa oportunidade e construíram um filme bem mais claro, né, que protege a vista. Então o soldador não precisa ficar pondo e tirando o capacete, ele consegue ter uma área, né, uma visão muito melhor do processo. Então, observar seus clientes levando em conta as tendências de mercado também é uma outra prática, ou seja, não só observá-los no seu dia a dia, mas também levando em consideração as tendências de mercado. Esse é um exemplo, né, de observação. As pessoas não querem um furo na parede, elas querem algo que elas possam utilizar para pendurar as coisas. Então, se você dá a elas uma outra forma de solucionar o seu problema, pronto, está resolvido. E aí que veio esse gancho, né, que ele é autoadesivo e soluciona o processo, né, de pendurar coisas aqui, né. E além de observar o cliente, eu tenho que também observar o mundo, né, e observar o que nós falamos de mega tendências. Então, acompanhar as mega tendências do, né, mundo e do mercado em si é uma grande oportunidade de inovar. As megas tendências, elas podem ser originadas a partir de dois agentes principais. Um dos movimentos espontâneos, né, ou seja, vem do grupo, da relação da empresa com as demais, né, determinados principalmente pelo inconsciente coletivo e condicionantes históricos, ou seja, é o processo de evolução natural, ou fatores externos específicos identificados como legislação, campanhas publicitárias, comportamento de celebridades e tantos outros fatores, né? Por exemplo, o Covid agora, ele está sendo um fator externo, né? Podemos aqui citar algumas megas tendências que efetivamente podem impactar o negócio e o processo de inovação. Então, por exemplo, a eficiência energética, né? A otimização de fontes de energia, utilizando menos energia para as mesmas atividades. Então, essa é uma forma. Mudanças climáticas, né? São alterações que ocorrem no clima do planeta, principalmente por consequência da ação do homem. Será que essas mudanças climáticas não geram aí oportunidades de criação de novos produtos, serviços? A mobilidade humana é a condição de transporte e circulação de pessoas do ambiente urbano, cada vez mais difícil, principalmente em grandes centros. A mobilidade, né, fazer com que exista uma facilidade de comunicação graças aos avanços tecnológicos. A conectividade, a facilidade dessa conexão, interação entre diversos aparelhos, como por exemplo smartphones com TVs, a geladeira com a internet e assim por diante. A ascensão social, quando indivíduos sobem e passam a ter, né, um maior poder aquisitivo. Ou seja, imagine, então, essas mudanças, como também as construções verdes, né, que oferecem um mínimo de impacto ao meio ambiente,
as mudanças demográficas, né, principalmente com essas mudanças que estão acontecendo ao redor da Terra, e também as migrações que estão ocorrendo, principalmente em virtude de guerras, né? A inclusão tecnológica, economias interligadas cada vez mais com o processo de globalização, a escassez de recursos, a urbanização. Então são todas tendências que efetivamente, mega tendências, né, que têm um impacto global, que podem levar aí ao desenvolvimento de novos produtos, ou seja, facilitar ou não, né, ou impactar cada vez mais o processo de inovação. Então, para refletir aqui, olha só, tão importante quanto conhecer as megatendências e analisar quais delas podem fazer sentido para influenciar ou não determinadas decisões da sua empresa. Então, esse exercício de repensar e pensar a respeito disso é muito importante. Por fim, resta nos falar a respeito de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é a habilidade de sustentar ou suportar um processo ou um sistema, garantindo a sua permanência. A sustentabilidade leva em conta principalmente 3 aspectos: o ambiental, o social e o econômico. Junto, esses conceitos formam o que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Então, aqui está o tripé da sustentabilidade. Então, o econômico, ele vai então sustentar o negócio, instituições e permitir um crescimento, os valores e o processo de produção. O social, né, também em termos de crescimento, valores e produção, ele vai sustentar o negócio e instituições, mas do ponto de vista do âmbito social. E o ambiental, sustentar o planeta, né, a água, ar, terra, ou seja, como que isso é envolvido. Então, esse tripé, ele tem que estar em consonância com o desenvolvimento. E pensando que, sem comprometer as gerações futuras e satisfazer as suas necessidades, esse é o fundamento de um processo de sustentabilidade, visando esse tripé também. E a sustentabilidade, né, ela pode estar permeada aí por diversos aspectos e diversos produtos e serviços. Aqui vamos identificar alguns deles, né, alguns exemplos, né, de produtos sustentáveis. Por exemplo, o plástico produzido a partir da cana-de-açúcar, então ele se degrada rapidamente e não mais em 100, cento e poucos anos. Os carros elétricos, né, baixa taxa de poluição, os alimentos orgânicos, as lâmpadas de LED, o compartilhamento de valores, os serviços bancários com microcrédito, por exemplo, né, principalmente em populações de baixa renda, isso é muito importante. E enfatizando, a base da sustentabilidade é a ética, né? A ética é um aspecto da sustentabilidade muito pouco explorado nas empresas, mas de fundamental importância. Ele é o alicerce. Então, imaginem só, se você fala que o seu produto é orgânico, ele é orgânico, né? Ou seja, não tem maneira de não ser. Só que, hoje em dia, esse rótulo, né, orgânico, ele está sendo utilizado por muitas empresas apenas como um marketing de venda, uma maior venda. E efetivamente, se você for realmente lá e verificar a procedência desses produtos, e aí a gente pode até ter um susto, né? Vamos falar assim, assustar e realmente verificar que esses produtos não são orgânicos. Então vejam, a ética é a base do processo de sustentabilidade. E aí, em termos de relação entre ética e sustentabilidade, a gente precisa então desenvolver algumas ações. Primeiro, ser preciso, ou seja, mantenha registros de negócios completos e precisos, seja respeitoso, respeite as pessoas, bem como o ambiente físico, social, como um todo. Seja honesto,
haja com honestidade e integridade de forma inflexível e seja justo e imparcial. Respeite sempre as regras do jogo, sendo com o governo, com clientes, com fornecedores, seja com quem for, né? Você tendo essas 4, vamos falar assim, ações, né? E até mesmo ações incorporadas na sua cultura, efetivamente você vai conseguir agir com sustentabilidade. E em termos de empresa, os processos a cultivar, né, processos sustentáveis de fundamental importância. Alguns exemplos de processos sustentáveis: uma produção limpa, aquela que efetivamente não gera poluição ou resíduos para o meio ambiente. E mais importante, né, a prevenção à poluição é mais importante do que tratar a poluição decorrente de atividades industriais, é evitar que efetivamente esses resíduos sejam produzidos. Essa tendência foi definida pela ONU como prevenção à poluição. Todas as empresas que desejam ter a inovação como foco devem implementar este conceito de berço ao túmulo, ou seja, desde ao receber a matéria-prima, ou seja, ao processo lá com seus fornecedores, etc., até efetivamente o descarte final dos seus produtos. Passar agora rapidamente aqui um vídeo sobre sustentabilidade da 3M. 3M eleita a empresa mais inovadora do Brasil pelo ranking Best Innovator da revista Época Negócios e também no Prêmio Nacional de Inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E como ser inovador de forma sustentável? Na 3M, a sustentabilidade é formada por 3 princípios: social, ambiental e econômico. Não dá hoje para a gente imaginar um negócio sustentável sem inovação. A 3M, no caso, com certeza tem nos ajudado com todo esse esforço que nós fazemos na questão da sustentabilidade. Hoje nós temos também uma política de gerenciamento de ciclo de vida, onde todos os nossos produtos devem passar por um estudo, desde a aquisição das matérias-primas até a parte de uso, aplicação e descarte. Os produtos 3M têm ajudado na Embraer a construir esse futuro sustentável. Inovar para crescer, inovar para ser sustentável. O programa 3P, ele surgiu em 1975. O 3P é justamente Pollution Prevention Pay, que em português seria a prevenção à poluição se paga. Os nossos parceiros têm que ter uma visão de sustentabilidade, um plano de sustentabilidade também. No Brasil, nós desenvolvemos o programa 3P desde 2001. De lá para cá, nós acumulamos já 31,4 milhões de dólares em termos de economia e em termos de poluição evitada, passamos dos 17 mil toneladas. Inovar com ética, inovar com um sentido de crescimento. Ajudar os nossos clientes a superar os desafios ambientais dele, aliados aos nossos desafios. Nós contamos com a 3M nos nossos desafios em busca de obras mais sustentáveis. Inovar com um sentido de que a sociedade cresça. Em 2006, a 3M criou o Instituto 3M de Inovação Social. O Instituto 3M tem como foco buscar as tecnologias sociais e implementar essas tecnologias para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Isso é o que estamos fazendo com nossos clientes, fazendo com nossos funcionários e com a comunidade brasileira em geral. Eu sou 3M. Eu sou inovação. Eu sou sustentabilidade. Olá pessoal, então isso foi a aula número 12, muito obrigado, nos vemos na próxima semana. A próxima semana tem uma lista de exercícios, hein? Não esqueçam, tchau!